Voltamos para o segundo bloco do Ação Nacional e hoje estamos falando do uso de ferramentas tecnológicas em políticas públicas. Eu converso com o advogado, criminalista, professor de Direito Penal, o Danilo Campanholo Bueno, e o Rodrigo Granja, que é sócio proprietário de uma empresa de tecnologia. Falar um pouquinho dessa sua empresa, Rodrigo, e com relação à minha curiosidade, acho que de muita gente, né? Tudo que eu vou fazer hoje, se eu quiser, eu posso usar um aplicativo? Praticamente tudo. A tecnologia ela avançou muito, né, nos últimos 10 anos e hoje nós podemos ver nas mãos de crianças, né, que já nascem com o aparelho na mão e é o futuro, né, o futuro que nós estamos vivendo hoje já, bem acelerado. Dizem até que, né, que a tecnologia ela dura 73 dias. Você acaba de comprar um aparelho de celular novinho, com um sistema de última geração, daqui 73 dias já tem um novo. E está na palma da mão, Carlos. Tá. Hoje, essa coisa, né, do uso de aplicativo. O porquê, por exemplo, agora, desculpa até a ignorância na pergunta, mas, por exemplo, por que tem um aplicativo que eu pago, outro aplicativo que eu não pago, porém, é o mesmo assunto e existe essa diferença? Eu acredito que seja uma estratégia, né, da empresa que coloca o aplicativo nas grandes lojas, né, que são duas, né, a Apple Store e a Google Play, são as principais vitrines de venda de aplicativos para as pessoas e para as empresas, mas existem sim aplicativos que a princípio são gratuitos, mas quando você começa a usar, ele vai te direcionar para uma compra ou para uma propaganda. Então, é a venda dentro do aplicativo. E outros que já naturalmente são pagos porque tem exatamente uma função de ajudar em produtividade ou na área da saúde, mas não há muita lógica em comparar os dois tipos, o gratuito e o pago, né? Os dois têm estratégias comerciais dentro ou fora. E, por exemplo, eu estou montando um aplicativo e tal. E como que eu faço assim, por exemplo, se eu quero que esse meu aplicativo seja pago, eu preciso, como que é a maneira assim? Pela Apple Store, que é a loja mais rígida, né, que é da Apple, existe um processo todo de aprovação da sua tecnologia, né, que a empresa acabou de desenvolver um novo aplicativo, passa por uma auditoria da Apple e eles avaliam tudo. Eles colocam um programador, né, da equipe deles para ver se não existe algo malicioso dentro do aplicativo para que isso seja colocado ao público de uma maneira segura. A Google Play segue os mesmos passos, né? Um pouco mais brando, mas as duas grandes lojas, elas avaliam todo e qualquer tipo de aplicativo, sendo gratuito ou não, passa por um crivo aí de grandes desenvolvedores dessas duas empresas. Tá certo. Isso foi um assunto um pouco mais light, porque agora eu vou entrar numa polêmica, né? Porque a gente sabe que o nosso país, além da pandemia, a gente está num clima político efervescente. Eu vou partir para o Danilo aqui. A saída do ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, foi muito polêmica, né? Essa situação de vazamento de conversa, isso é algo ético, independente da situação, certo ou errado, foi uma conversa particular. Como que você enxerga essa situação? Carlos, é um assunto muito polêmico, é um assunto que a gente não tem uma resposta pronta, existem opiniões contrárias, existem opiniões, enfim, a favor de cada um dos atores, né, dessa polêmica, mas eu acho que a gente tem que analisar tudo isso dentro de uma racionalidade, tá? E o que eu posso contribuir é dentro do viés do direito. Então, polêmicas de vazamentos ocorrem e não é de hoje. Inclusive, a gente pode, de certa forma, trabalhar com o vazamento que teve quando o juiz, na época, juiz Sérgio Moro fez, daquela interceptação telefônica entre a ex-presidente Dilma e o ex-presidente Lula, quando eles discutiam sobre a questão da nomeação do Lula como ministro da Casa Civil, que seria para dar foro privilegiado para o ex-presidente, tendo em vista que ele estava sendo julgado pelo juiz Sérgio Moro. E o juiz Sérgio Moro fez aquela divulgação fora dos parâmetros legais, inclusive ele chegou a responder um procedimento disciplinar por isso, tá? Que eu me recordo, não me lembro se ele foi punido com advertência ou não chegou a ser punido e se desculpou por ter feito isso. Então, houve de fato uma divulgação ali que, de certa forma, expôs toda uma questão política, influenciou
em eleições, teve uma discussão que tudo começou lá atrás. Tá? Então, o que aconteceu hoje nada mais é do que um desmembramento dessa divulgação de troca de mensagens, de interceptações entre autoridades. Então, tudo isso aconteceu lá atrás. Então, se discutir se lá atrás algumas pessoas concordaram com aquilo que foi feito, porque era do partido de direita, de esquerda ou era de centro, ou não concordaram, então, para quem concordou, por uma questão de coerência, também não dá para dizer que agora, muito menos invasivo, até porque o que se mostrou foi mensagens do próprio aparelho, tá? Dizer que agora houve uma violação. O que eu vejo é o seguinte, primeiro, tem que se tomar cuidado, porque os aparelhos eram aparelhos que pertenciam à pessoa ou eram aparelhos do governo. Segundo, estava se discutindo assuntos da intimidade das pessoas ou eram assuntos relativos a segredos governamentais. Então, assim, existem várias discussões que estão sendo apuradas agora, né, para saber se teve crime, se não teve crime, e podem ter ocorrido crimes ou de um lado ou de outro. Tá. Né? Existe diferença, por exemplo, os celulares pertenciam ao governo. Aí existe uma diferença no âmbito jurídico ou não, para julgar essa situação? Existe. Se o celular, o aparelho celular e aquele número, né, ligado ao aparelho era pessoal, e também um assunto estava ali sendo tratado. Sim. Porque se é um assunto de Estado tratado num celular, mesmo que pessoal, ele tem que ter um certo sigilo, ele tem que ter uma certa proteção. Agora, se era um assunto de natureza pessoal, tá? O pano de fundo era político, mas aquele assunto nitidamente era pessoal. Dentro de um aparelho pessoal, tem uma outra consequência, é isso que está sendo apurado. Tá certo. Eu vou continuar com você, mas na mesma pergunta eu vou precisar de você também, porque ultimamente estamos acompanhando, né, o noticiário político e muito se fala em robôs para disparar notícias, sejam elas falsas ou até verdadeiras. Âmbito, eu acho que eu vou primeiro você. Como que funciona esse tipo de situação? Essas hashtags, esses robôs, um robô decidindo uma eleição, possivelmente, como que funciona toda essa tecnologia gigantesca, né? Olha, Carlos, é bem semelhante àquilo que nós conversamos sobre as propagandas que aparecem nos nossos celulares, no nosso notebook, nos nossos computadores. De alguma forma, seja ela legalizada ou não, algumas empresas podem capturar esses dados, né? E acompanhar tendências, né? Acompanhar até pessoas, né? Os costumes daquela pessoa e assim pegar essa grande massa de dados para um uso eleitoral ou para um uso de propaganda. Então os robôs existem, nós não vemos, né? A palavra robô no mundo do software é um programa que fica instalado dentro de um servidor e ele fica monitorando as informações que estão na rede. Hoje a gente vive num mundo conectado. Praticamente todas as nossas informações elas estão na internet. Inclusive está até acabando uma era em que as informações eram armazenadas dentro do próprio computador. Eu lembro que no passado era um disquete, era um pendrive. Hoje está tudo na nuvem. Então isso é um prato cheio para os robôs, para eles captarem essas movimentações e alguém de alguma forma vai usar aquilo ou para o bem ou para o mal, infelizmente. Agora, é ilegal, por exemplo, eu não posso, eu sei tudo de computador, eu consigo montar, fazer esses robôs. É uma profissão ilegal, isso não pode. Não existe o cara, você me consulta, eu vou fazer um plano de robô para você, isso não existe. Carlos, o que me parece, tudo depende da intenção em se fazer esse robô. Então, se a intenção é a proliferação de notícias falsas, hoje chamadas de fake news, isso é um assunto seríssimo, ainda mais quando ela tem conotação política. Porque isso é um abuso do poder econômico com viés político. E essas informações que a gente percebe, que a gente vê, que estão sendo apuradas de fake news através desses robôs, são informações que elas influenciam a decisão das eleições. Elas têm nítido interesse eleitoral. Então, quando se cria, por exemplo, através de chips comprados em nome de laranjas, que são usados por meios de aparelhos, ou computadores, ou celulares do governo, dentro do gabinete do governo, usando a internet do governo,
para disseminar o ódio, informações falsas contra inimigos de partidos políticos contrários, isso é um assunto seríssimo. Isso é um assunto seríssimo e, de fato, tem que ser apurado. Sim, sem dúvida alguma. E, por exemplo, como conter isso? Acho que não é fácil, né? Senão todo mundo já estaria aí tentando conter esse tipo de situação. Agora, como que seria a tática para tentar pegar esses robôs? Hoje em dia existe e há necessidade de que se criem mais núcleos de investigação especializados dentro das polícias estaduais, da própria Polícia Federal, dos ministérios públicos, de sistemas de investigação tecnológica para apurar exatamente quem pratica, os números dos IPs, da onde vieram aquelas informações. Então, a verdade é que poucos núcleos investigatórios no nosso país têm tecnologia e peritos no sentido de pessoas, investigadores que têm conhecimento técnico para isso, para fazer esse tipo de investigação. Mas é uma necessidade presente. Tá. E outra coisa, agora, se é que existe isso, robô para o bem, por exemplo, eu quero disparar uma propaganda, disparar tudo dentro de uma forma legal, isso eu posso ter esse tipo de empresa, por exemplo? Para a área da saúde, que é um exemplo bem atual, eu acredito que os robôs, eles são sim usados para o bem. Sim. Por exemplo, nos hospitais que estão fazendo as triagens, né, dos pacientes, eles hoje têm condições de ter um aplicativo na palma da mão, fazendo a triagem desses pacientes quando chegam, e isso vai sendo armazenado de uma forma online no banco de dados do próprio hospital e pode ser integrado com os sistemas dos governos locais, da prefeitura, da Secretaria da Saúde, da OMS, porque esse dado ele tem que subir numa escala mundial, devido a ser uma pandemia em escala mundial. Então eu acredito que um robô desse tipo, ele usado para o bem na área da saúde, ele é bem visto sim e deve ser usado. E existe um aplicativo de robô, por exemplo, para disparar e tal? Existe. A nossa empresa ela tem inclusive um aplicativo que é bem parecido com esse, onde ele armazena toda essa informação, ele pode identificar inclusive naquela quantidade de pacientes que visitaram o hospital durante o dia, durante a semana, durante o mês, ter condições de avaliar em qual bairro da cidade esses pacientes estão vindo, ou seja, onde estão sendo concentrados mais a proliferação da doença. E junto ao governo local, essa informação ela é valiosíssima, porque a prefeitura pode sim fazer uso dessa informação como prevenção daquele determinado bairro, daquela determinada região. Tá certo. Hoje a gente acompanha também muita gente ganhando dinheiro, vivendo através do Instagram, né? Vendendo coisa, propaganda, né, personalidades fazendo esse tipo de situação. E também existe o pessoal, por exemplo, que compra seguidor. Isso é legal? É possível? Quer dizer, possível é lógico, mas é legal? Eu posso fazer isso? Eu posso comprar seguidor? Não há nenhum problema nesse tipo de situação? Carlos, tudo depende da intenção da pessoa. Comprar seguidor por si só, não vejo nenhum malefício jurídico nenhum. Agora, depende se a pessoa quer comprar seguidor, muitas vezes para enganar as pessoas que de fato a seguem, para vender determinado produto no sentido de que outras pessoas, no caso, seguidores que não existem, também compraram determinado produto. Ela está enganando o consumidor. Então, tudo depende sempre da intenção de quem compra esses seguidores. Tá certo, tudo é aquela coisa, né? É pro bem ou é pro mal? Se for pro bem, eu acho que, pelo que eu estou entendendo, tudo é legal, inclusive o robô. Agora, se for pro mal, ilegal, também o robô. Mas o papo está muito legal, já nós vamos falar de mais possibilidades, mais armazenamento de dados envolvendo a eleição norte-americana, mas nós vamos para um rápido intervalo e hoje estamos falando, né, da utilização de armas tecnológicas, né, do uso da tecnologia em políticas públicas. O intervalo é rápido.